Feliz. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Abacuque, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Eu ia pregar uma outra palavra hoje, mas eu descobri que o Juninho tinha escolhido essa palavra, o pacto. E glória a Deus, Deus já falou. E eu fiquei em dúvida sobre o que falar, e o Senhor trouxe para mim essa palavra: esperança no tempo de espera. Abacuque 2, versículo 1 ao 3 diz assim: eu vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Pode passar. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Glória a Deus. Eu amo a palavra de Deus porque ela sempre tem uma direção para nós. O livro de Abacuque, ele fala sobre uma luta que o profeta está vivendo, porque o profeta ele está num ambiente tomado por corrupção, por coisas ruins. E o olhar do profeta, ele está diante das injustiças que estão acontecendo e das dificuldades que estão acontecendo diante dele. Então o profeta ele está ali, parado naquele lugar, e ele olha para aquilo que está acontecendo, para a situação que está acontecendo, e a alma dele fica abatida, ele fica apreensivo acerca daquilo que o Senhor ainda não fez. Porque se a gente pegar lá no início do livro, a gente vai ver um profeta completamente desesperado, dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou pedir violência e o Senhor não vai fazer nada? Até quando as minhas orações não vão ser respondidas? Olha o que esse povo está fazendo, olha a forma como eles estão se comportando, porque eu tenho orado ao Senhor e o Senhor não tem me respondido. O profeta ele está completamente desesperançoso diante da situação. E talvez essa seja a forma como nós estamos muitas vezes na nossa vida. A gente está cercado por dificuldades e por coisas que às vezes tentam abalar a nossa fé ou nos estremecer naquilo que nós acreditamos, naquilo que na nossa confiança em Deus. Às vezes nós estamos clamando, nós estamos orando, nós estamos pedindo e a gente não vê de fato as coisas acontecendo, a gente não vê a resposta do Senhor. Abacuque está clamando: Senhor, traz violência, acaba com todo mundo, vamos lá, faz alguma coisa. Eu estou clamando para que algo seja realizado, algo seja feito. Eu não quero fazer na minha mão não, mas eu quero que o Senhor faça. Às vezes a gente é assim, né? A gente não quer matar, mas pede para o Senhor matar. Violência, eu quero que o Senhor interfira de uma forma radical naquilo que está acontecendo aqui. E às vezes nós estamos como profeta, nós olhamos aquilo que está em volta e nós clamamos: Senhor, eu preciso de uma interferência radical aqui hoje. Eu preciso que o Senhor faça uma justiça absurda. Eu preciso que a sua mão seja estabelecida aqui e mude completamente o cenário. Eu preciso que no meio da minha luta o Senhor haja. Mas eu amo esse versículo porque ele traz para nós um comportamento. Abacuque ele está reclamando e Deus não está respondendo absolutamente nada. Porque às vezes nós estamos reclamando, nós estamos clamando, mas falta de nós um posicionamento. E quando chega no capítulo 2, Abacuque começa a falar sobre esse posicionamento que ele adotou em Deus. Ele sai de um comportamento de alguém que está reclamando sobre aquilo que está vendo. E a Bíblia vai dizer assim, lá em Abacuque 2, no verso 1: eu estarei na minha torre de vigia e eu tomarei posição sobre o muro. Vigiarei para ver o que o Senhor me dirá.
Às vezes a gente quer que o Senhor interfira, mas a gente não quer receber o direcionamento de Deus para algo que nós precisamos fazer. Nós queremos que o Senhor faça, que o Senhor intervenha, mas nós não queremos ouvir do Senhor qual é a direção que Ele tem para nós a respeito da situação que nós estamos vivendo. Mas Abacuque, ele diz assim, olha, eu vou tomar a minha torre. Cada um de nós temos uma torre na qual nós devemos subir. E eu acho maravilhoso porque ele não faz uma analogia de alguém que está entrando num lugar baixo, mas ele está dizendo, eu vou subir para a minha torre. Existem lugares separados em Deus, no qual nós deixamos o nível mais baixo da terra, e nós entramos num lugar, sabe, Juninho, secreto? Nós subimos a um lugar, aonde Deus pode falar conosco. Ele estava num lugar que talvez ele não ouviria a voz de Deus, porque ele estava vendo tantas coisas, ouvindo tantas coisas. Existem muitas vozes no mundo, e às vezes a gente está parando para ouvir as vozes, mas a gente não consegue ouvir a voz de Deus sobre um direcionamento, porque a gente ainda não subiu para esse lugar, longe da voz da multidão, longe do barulho, das injustiças, da corrupção, daquilo que não agrada a Deus. Ele diz assim, eu vou tomar, eu vou subir, eu vou me posicionar na minha torre. Ele não diz, eu vou subir na torre de alguém, ele não diz, eu vou subir na torre dos injustos, ele diz, eu vou subir na minha torre, porque é um posicionamento e é uma subida que é individual. É para cada um de nós. Existe um lugar de resposta em Deus que você não vai chegar pelo outro. Não vai ser uma profecia, não vai ser uma oração com revelação, vai ser algo que Deus vai falar com você quando você subir para este lugar. Ele diz, eu vou subir, eu vou me colocar em oração num lugar separado. A visão de cima é diferente daquele que está embaixo. Se você quer começar a vigiar alguma coisa, você não pode vigiar estando de baixo, porque muitas coisas podem atrapalhar a sua visão. Mas quando você sobe para esse lugar, você se coloca num lugar de vigilância, você vê de cima. E quando você vê de cima, você vê toda a situação, e não só parte dela. Abacuque está subindo para uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo. E ele está se posicionando. Abacuque nos ensina que mesmo em tempos de crise nós devemos adotar uma atitude de vigilância e de espera ativa. Ele não é chamado para esse lugar, ele se coloca nesse lugar. Ele fala, eu vou subir. Ele se coloca num lugar, não de uma espera qualquer, mas existe uma expectativa. Ele diz, eu vou subir e eu vou aguardar aquilo que Deus vai dizer. Deixa eu te dizer, quando você se coloca no lugar em que Deus quer que você esteja, existe uma certeza, Deus vai falar com você. A Bíblia diz lá em Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você é filho de Deus, existe uma direção de Deus para a sua vida. Nós não vivemos de qualquer forma, nós não vivemos, vou para ali, não, deixa que o vento toca. Não, existe uma direção de Deus para os seus filhos. E Abacuque está subindo para um lugar onde ele vai receber a direção de Deus. E essa resposta de Deus, ela é muito maravilhosa e me lembra o culto Hope. Ele diz assim, olha, escreve a visão. Sabe essa ficha de pacto? Atrás tem um lugar para você escrever aquilo que você está aguardando em Deus, aquilo que Deus está te dando como uma direção para que você busque em oração. Ele diz, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que até quem esteja correndo possa ler. Às vezes Deus nos dá uma visão, Deus nos dá clareza acerca de algo e nós queremos esconder. Mas Deus está dizendo para Abacuque, aquilo que eu estou te dando como uma direção não é algo para ficar retido em você. É algo para você escrever de forma bem grande. Porque quem passar diante da visão tem que conseguir ler, até mesmo se estiver correndo. Você consegue ler alguma coisa se você estiver correndo? É difícil. É difícil você prestar atenção em alguma coisa e parar para ler. Mas a visão de Deus tem que ser algo tão entranhado em nós, que até quem não queira ler, leia. A pessoa que está correndo, ela não está preocupada em ler alguma coisa, ela está preocupada em correr.
Aquilo que Deus está dando para Abacuque, aquilo que Deus está trazendo para você como revelação, como direção, como uma visão. 2025 está vindo aí e você precisa de uma direção de Deus. Isso tem que estar claro em você. As pessoas, às vezes a gente quer que as pessoas valorizem aquilo que Deus colocou em nós, mas nós não manifestamos a visão daquilo que Deus colocou em nós. Se você não manifestar a visão que Deus te deu de forma clara, ninguém vai reconhecer a visão em você. Eu preciso manifestar a visão que Deus me deu. Não adianta Deus falar para você acerca de um chamado, acerca de algo que Ele tem para a sua vida, acerca de uma promessa, se nem você consegue se comportar de acordo com aquilo que Ele falou. Não tem como eu receber algo de Deus se eu não creio naquilo que Ele falou. Querido, você só vai receber aquilo que você crê. Não tem como receber algo diferente. Todas as vezes que Jesus estava passando e Ele ia curar alguém, Ele perguntava: o que você quer? O que você quer? E às vezes parecia uma brincadeira, porque a pessoa estava lá cega. O que eu posso fazer por você? Você está de brincadeira, né, Jesus? Não, Ele espera de nós um comportamento. Existem pessoas que vão precisar ser provocadas, existem pessoas que vão tomar aquilo. A mulher do fluxo de sangue tomou. Ela falou: eu tenho certeza que se eu tocar, eu vou ser curada. Existe um lugar em Deus para aqueles que precisam ser provocados e para aqueles que tomam da mão de Deus pela fé. Isso é num sentido bom, porque aquilo que é palavra de Deus para você, se você não tiver coragem de declarar com a sua boca, querido, não adianta. Você não vai viver a promessa de Deus se você tem medo de declarar a promessa de Deus. Deus te dá uma palavra, Deus te faz uma promessa e você está olhando para a realidade. De repente, Deus está falando algo para Abacuque, e Abacuque está olhando, mas Deus, olha só, eu já clamei, eu já pedi. Não, Abacuque adota um outro comportamento, ele começa a obedecer a Deus naquilo que Deus tem falado para ele. E ele faz uma declaração que muda tudo. No versículo 3 ele diz assim: porque a visão ainda está para o tempo determinado, mas ela se apressa para o fim, e não falhará. Ele está dizendo: eu estou vendo isso, mas existe uma palavra, existe uma promessa, algo que Deus declarou, e que eu tenho certeza vai acontecer. A visão não vai falhar, e se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Ele está fazendo uma declaração cheia de confiança. A gente precisa abandonar os nossos medos e as nossas dúvidas e começar a fazer declarações cheias de confiança na presença de Deus. Parece que está demorando, mas eu tenho uma certeza. Não importa o tempo que demore, ela vai chegar. No tempo certo vai manifestar a promessa de Deus na minha vida, e eu vou ver, eu vou tocar, eu vou abraçar a promessa, porque por mais que ela demore, ela vai chegar, ela vai se cumprir. Eu acho maravilhoso porque Abacuque ele começa com um comportamento, revoltado, e ele olha para o povo e fala: quero que todo mundo morra. Esse povo corrupto, povo injusto. Olha a humilhação que nós estamos passando. Mas chega uma hora que Abacuque ele é tão transformado pela visão. Deixa eu te dizer. Quando você recebe uma direção de Deus, quando Deus se revela para você, até o seu modo de ver as coisas é transformado. Você pode ter passado muito tempo reclamando, clamando, mas quando você é tocado pela presença de Deus, quando você entra neste lugar de revelação do céu, você começa a falar, a se comportar, a olhar de forma diferente. E Abacuque começa a dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Ele antes estava dizendo: Senhor, mata todo mundo. Mas agora ele está dizendo: Senhor, alcança esse povo, que eles possam conhecer o Senhor, que eles possam conhecer as tuas obras. Aviva, ó Senhor, a tua obra, desperta. Comportamento completamente diferente, porque um encontro com Deus muda a nossa forma de ver e de se comportar e de falar. Abacuque nos ensina que a espera
por Deus, não é um tempo perdido, mas um tempo de preparação, vigilância e total confiança. Quando nos sentimos impacientes ou vemos o mundo ao nosso redor cheio de injustiça, podemos confiar que no tempo de Deus tudo será restaurado. Tudo vai voltar para o seu lugar. Você vem no culto Hope e você está fazendo como Abacuque, você está saindo de um lugar onde a descrença, a falta de esperança, às vezes tenta te saquear, e você está entrando num lugar onde versículos são liberados sobre sua vida para ativar a sua fé. Você tem escrito aquilo que o Senhor tem te dito, e você tem escrito aquilo que você espera do Senhor. Abacuque, no final de tudo, lá no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele vai falar um dos textos mais bonitos e mais conhecidos, que nem parece que alguém que estava revoltado escreveria. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Não importa aquilo que você tem vivido até aqui, nem o que os seus olhos têm contemplado, o Senhor está nos convidando para subir num lugar onde a revelação dele vai mudar completamente a forma como nós vamos nos comportar e enxergar as coisas. Deus vai fazer com que aquilo que sai da nossa boca seja transformado de palavras cheias de rancor, cheias de desesperança, mas para uma palavra que expressa um conhecimento do Senhor. Ele diz: não importa se amanhã eu vou ter o que comer, não importa se aquilo que eu estou cultivando e colocando a esperança, porque, querido, ninguém que está criando algo ou plantando algo não está esperando. Se você está cuidando de animal, se você está plantando, é porque você espera que daqui a pouco venha a recompensa daquilo que você está fazendo. Mas Abacuque, ele chegou num nível de confiança tão grande no Senhor que ele diz assim: não importa se amanhã as colheitas vão acontecer ou não, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou continuar exultando no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha fortaleza. E Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. O Senhor quer nos tirar do natural e nos levar para um lugar alto. Um lugar onde a voz e a presença dEle seja tudo que nós precisamos e tudo a que nós temos acesso. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quando nós conhecemos ao Senhor, existe esperança no tempo de espera. E por mais que tudo que está diante de nós ainda não esteja refletindo a realidade daquilo que Deus falou, nós encontramos confiança para declarar: vai acontecer. No tempo certo, Deus vai manifestar. E mesmo que Ele não manifeste, mesmo que a minha expectativa de colher algo não ocorra, eu vou continuar me alegrando no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e Ele me faz andar num lugar muito maior daquilo que eu planejei. De repente aquilo que você espera, aquilo que você tem cultivado e que você não tem obtido resposta, não é porque Deus é mau, mas é porque Ele preparou um lugar mais alto para você. Ele preparou algo ainda melhor que você ainda não percebeu, porque você ainda não foi para esse lugar. De repente aquilo que você colocou no pacto e que você está esperando muito, não aconteceu, porque Deus quer mudar aquilo que você está buscando. Ele quer trazer uma revelação nova, uma visão nova, uma direção nova para você. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa segurança. Em todo tempo nós podemos declarar: não importa aquilo que está acontecendo diante de nós, não importa a expectativa que
foi criada, não importa aquilo que estão dizendo para nós temos certeza que o Senhor liberou uma palavra, uma direção, fez uma promessa, e que mesmo que ainda nós não vejamos, ou ainda que tenha demorado, nós cremos que vai acontecer no tempo certo, no tempo do Senhor. Nós veremos com os nossos olhos o cumprimento da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel. O Senhor não tem fidelidade, o Senhor é a própria fidelidade. O Senhor é fiel, e nós podemos descansar sabendo que o Senhor cuida de nós, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Agora vamos fazer o pacto 1. Você que vai fazer o pacto 1 hoje, nós temos as fichas. Se você vai começar um pacto, nós temos fichas ali para você. E o nosso pacto de hoje está lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mesmo que você não veja, mesmo que você tenha sido colocado num tempo de espera, deixa eu te dizer, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Isso que você precisa não é nada para Ele. Ele já está fazendo, Ele já está trabalhando. Deus não para de trabalhar. Deus não dorme. Deus não dorme. Deus está trabalhando. De repente você ainda não viu, os seus olhos ainda não contemplaram, você ainda não sentiu, mas existe uma palavra para você. Deus está trabalhando ao seu favor, e no tempo certo você vai ver o cumprimento da promessa. Você que vai começar o pacto 1 hoje, eu quero te chamar aqui na frente. Nós vamos orar por você. A nossa espera não está no homem, a nossa espera não está numa promessa humana, a nossa espera está no Senhor. E é por isso que nós chegamos aqui todas as quintas-feiras sabendo, crendo que não foi um homem que prometeu, mas foi o Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um que veio aqui na frente, Deus, para começar esse pacto com o Senhor. Ah, Deus, pessoas que talvez estão esperando tanto tempo para que veja se cumprir algo que o Senhor falou. Mas o Senhor é um Deus que visita promessas antigas e não se esquece daquilo que disse. Pode o homem se esquecer, mas o Senhor não se esquece, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as vezes que o Senhor libera uma palavra, essa palavra é estabelecida e ela não muda, ela não falha, ela não volta atrás, mas ela se cumpre. E eu quero declarar sobre a vida de cada um dos seus filhos um tempo de cumprimento de promessas, um tempo de uma grande colheita, um tempo de ver a mão do Senhor. Alguns vão receber daquilo que plantaram, mas eu quero declarar que alguns vão colher aonde não plantaram. Terão colheita sobre coisas que não fizeram, que não semearam, mas que o Senhor vai liberar como provisão sobre a vida dos seus filhos. Pai, abre as portas, que nada impeça que eles vivam o novo do Senhor. Traz novos testemunhos, traz um novo tempo. Escreve uma nova história, Pai. Eu abençoo eles para que eles prosperem em tudo que eles fizerem, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Nós vamos terminar esse culto. Glória a Deus. Amanhã nós temos culto Legacy, sábado Rocket. Domingo nossos 2 cultos de celebração, às 10 e às 7. Você precisa vir e trazer mais pessoas com você. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém. Vá com Deus.